Eu me chamo Clarice, sou missionária, moro aqui no estado de São Paulo, já faço obra de Deus há alguns anos, tenho relatado algumas experiências aqui no YouTube e eu gostaria de deixar mais uma experiência que o Senhor tem me mostrado em sonhos. Eu espero que Deus fale com cada um que está assistindo e que o Senhor venha tocar em cada coração. É uma experiência muito forte, porque fala de algo que vai acontecer aqui no nosso Brasil. Quero deixar com os irmãos Isaías, capítulo 43, versículo 1 e 2, que diz assim: Mas agora diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Nem chama alguma arderá em ti. Eu glorifico a Deus por essa palavra e sei que ela é fiel e verdadeira. Irmãos, alguns dias atrás, eu levantei pela madrugada para orar e depois que orei e dormi, tive essa revelação em sonhos. Uma revelação muito impactante, me causou bastante impacto na minha vida espiritual, e foi muito claro. Eu sonhei que estava numa cidade com uma irmã em Cristo, e ali nós chegávamos numa loja, e essa irmã propôs comprar algo, e a pessoa não vendeu para ela. E ali nós não entendemos porque aquele vendedor não quis vender aquele objeto para ela. E aquele vendedor ficou muito enfurecido com a nossa presença. E dali nós saímos muito triste e fomos caminhando por uma rua. Chegando naquela rua, encontrei alguns irmãos em Cristo, muitos conhecidos, outros desconhecidos que eu não conhecia. Vi até um pastor conhecido meu e comecei a conversar com aqueles irmãos. Enquanto nós subíamos aquela rua, houve assim, quando olhei para o começo daquela rua, vinha como que uma enchente, como que uma tromba d'água muito grande. E aquela tromba d'água vinha inundando a rua toda. E nós estávamos no meio daquela grande avenida, era uma avenida grande, e eu disse, não tem como nós escapar. E eu disse para aqueles irmãos, eu não sei nadar. Se meu Deus tem misericórdia de mim. Quando eu disse eu não sei nadar, aquela água chegou até a mim, e aquela água me cobriu até a altura dos ombros. E eu estava coberta somente com o pescoço e a cabeça de fora daquelas águas. E todos os irmãos que estavam ali comigo, todas as pessoas que estavam na rua foram pegas de surpresa. E naquele momento, eu quis me desesperar. E eu clamei ao Senhor que tivesse compaixão, que tivesse misericórdia. Mas eu estava sentindo ainda o chão daquela rua, né? Aquela água ainda dava pé. Eu senti o chão daquela rua. E então ali eu comecei a olhar e eu vi pessoas mortas, defuntos, boiando naquelas águas, que vieram daquelas águas. Pessoas que parecia que tinha acabado de ser velada. Eu disse, meu Deus, tem misericórdia, o que é isso? Tem defunto nessas águas. E aquilo me causou grande repugnância, muito terror. Quando eu olho mais um pouco, eu começo a ver sepulturas abertas naquelas águas. Agora, irmãos, não me pergunte como, mas eu via sepulturas abertas, como covas abertas, e as covas não se enchiam de água. As águas como que rodeavam aquelas covas. As covas não se enchiam de água. Eu achava aquilo tudo muito estranho, muito perturbador. E ali, irmãos, conforme eu ia andando, eu clamando ao Senhor misericórdia, eu tinha muito medo de cair naquelas covas abertas. E eu vi que pessoas já tinham caído naquelas covas abertas e estavam sentadas e prostradas.
E eu dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, o meu medo é cair numa cova dessa. Então, naquele momento que eu disse isso, o Espírito Santo falou comigo assim, minha serva, ande de costas. Eu disse, Senhor, mas o quê? Como eu posso andar de costas? Se eu andar de costas, aí que eu vou cair numa cova dessa, porque eu não estou enxergando. E o Senhor dizia para mim, ande de costas. E eu então ouvi a voz do Senhor. E o Senhor disse mais, e não fale isso para ninguém, não compartilhe com ninguém, somente ande de costas. E eu então comecei a andar de costas, irmãos. E no que eu comecei a andar de costas, eu não caí em nenhuma cova. Eu fui andando de costas e fui vendo os irmãos caídos, pessoas que eu conhecia caídas naquelas covas. Pessoas que eu não conhecia também. Me lembro de uma cova que tinha uma mulher e uma menina adolescente caída naquela cova, sentada, prostrada naquela cova. E eu comecei a dizer, irmãos, se levantem, levantem-se, andem, andem. Vamos levantar, não fique prostrado. Se levante, irmãos, vamos caminhar, não podemos parar. Eu dizia para aquelas pessoas. Eu dizia, irmãos, e eu andando de costas, conforme o Senhor me mandou. Eu disse, irmãos, eu te vejo na cidade. Dizia, minha irmã, eu te vejo na cidade. Irmãos, eu te aguardo lá na cidade. Eu te espero na cidade, eu te vejo lá na cidade. E assim eu continuava andando de costas. E conforme eu disse isso e continuava andando de costas, aquela revelação em sonhos terminou. Eu acordei bastante assustada, porque foi algo muito real. Só quem teve revelações em sonho sabe o que eu estou dizendo, é muito real. Você sente que está passando por aquilo. Não é simplesmente um sonho. Você sabe que realmente você sente aquela aflição, você sente aquele sufoco, aquele medo, tudo aquilo você sente. Foi muito real. Quando eu acordei, eu já comecei a orar, Senhor, o que é isso, o que é isso, o que é isso? Senhor, tem misericórdia, o que está acontecendo, o que vai acontecer? E o Espírito Santo me deu esta passagem bíblica que eu acabei de ler para os irmãos, Isaías 43, verso 1 e 2. E o verso 2 diz, né, que se passares pelas águas, né, pelos rios não te submergirão e as águas não te afogarão. E aí eu pude entender, irmãos, que essas águas não são, o Senhor não está falando de águas de rio, de águas de represa, não é isso. O Senhor está falando aí, irmão, de lutas. O Senhor está falando de tribulações, de aflições muito grandes que virá sobre nós, sobre o Brasil, sobre nós, sobre o povo de Deus. Primeiro, aquele sonho, aquela revelação em sonho começou com uma perseguição. Quando nós íamos a uma loja e alguém não quis vender para nós porque viu que éramos servos de Deus. Então começou com aquela perseguição e nós saímos dali de cabeça baixa, né? E aquele vendedor dizia, para vocês eu não vendo nada. Então eu notei que havia uma perseguição, assim começou aquela revelação em sonho. E depois continuamos andando pela rua, subindo aquela rua. E ali então nós nos deparamos com aquela enchente, com aquela tromba d'água, que vinha da cabeceira da rua para nossa direção. Que não pudemos escapar, porque estávamos no meio da rua, não teve como correr, nem para um lado nem para outro. E eu via que havia muitos irmãos em Cristo comigo, como já disse aqui. Então, irmãos, nós temos que nos preparar. A palavra do Senhor diz para nos preparar para os dias maus. Eu não sou profeta do caos, muito pelo contrário, né? Eu creio no milagre, eu creio no Deus que faz milagre. Eu creio que Deus muda situações, eu creio nisso, pois já vivenciei muitas situações que Deus mudou na minha vida. Estou somente contando o que Deus me mostrou, né? Estou contando o que Deus me mostrou e como me mostrou, e a interpretação que Ele me deu. Então, irmãos, vamos nos preparar, porque ninguém conseguia escapar daquelas águas. Aquelas águas abrangiam a todos. E só que o que me chamou a atenção foram as covas abertas, muitos mortos já boiando naquelas águas, até coberto com flores. Parecia que tinham sido velados aquela hora. Então, realmente haverá muita morte física. E também muitas pessoas deixarão a cruz, deixarão de crer no Senhor, abandonarão a fé. Esses eu via prostrados, caídos dentro das covas. Cova, irmãos, é lugar de morto. Cova é lugar de defunto. Cova remete à morte, às sepulturas. Eu via sepulturas abertas e muitos
prostrado dentro dela, sentados, são aqueles que morrerão espiritualmente. Estarão vivos fisicamente, mas mortos espirituais. Irmãos, é tempo de nos preparar. É tempo de nós buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar Ele enquanto está perto. Não espera mudança vinda do homem, mas espera a mudança vinda do céu, vinda de Deus. E eu fiquei assim muito atemorizada com essa visão, com essa revelação. Foi muito real, né? Foi muito real. Mas no meio do caos, no meio do sofrimento, eu me levantava ali. Eu quero dizer para os irmãos duas coisas. Que eu estava ali representando aqueles que não se rendem, aqueles que não se dobram, aqueles que têm contato com Deus. Como eu, tem muitos que estavam ali buscando e que estavam de pé, que não caíram naquelas covas, que não se prostraram, mas continuaram crendo no cuidado de Deus. E para esses que estão ligados no céu, que estão meditando na palavra, que estão orando, que estão buscando, muitos jejuando, muitos clamando ao Senhor nas madrugadas, muitos indo a vigílias, muitos buscando a Deus nos seus lares de muitas maneiras, indo para montes, buscando o Senhor enquanto se pode achar. Irmãos, eu quero dizer que esses que estão ligados na videira verdadeira não tem o que temer. Para esses o Senhor vai dar resposta. Para esses o Senhor vai dar instrução. Para esses o Senhor vai dar direção. Como o Senhor dizia para mim. Eu dizia, Senhor, o que eu faço agora? Eu disse, ande de costas. Não pense os irmãos que esse andar de costa é literalmente andar de costas. Não. É uma instrução que Deus vai dar para aqueles que estão ligados. Para aqueles que buscarem. Para aqueles que têm intimidade com o Senhor. Ele vai dar instruções. O que fazer? Como fazer? Aleluia. Quando fazer? E o Senhor vai dar livramento. Então é isso que eu quero dizer para os irmãos e deixar para os irmãos. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de clamar. É tempo de descer na oraria. Porque não sabemos o que vem por aí, irmãos, mas sabemos que os dias são maus. Que Deus abençoe os irmãos e que essa palavra, que essa revelação venha te fortalecer, não te desanimar, pelo contrário, porque ali eu animava, irmãos, vamos nos levantar, vamos caminhar. Eu te vejo na cidade. E a cidade, irmãos, não é São Paulo, não é Minas, não é Bahia, não é Rio de Janeiro, não é Estados Unidos, não. A cidade é o céu, é a cidade celestial, é a Nova Jerusalém. Eu te vejo lá. Vamos caminhar. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que permanecer até o fim será salvo. Vamos caminhar. Não importa o que vier, permaneça. Seja resiliente. Permaneça firme no Senhor, confiando nas promessas dEle. Confie no cuidado dEle. E você verá. E você terá uma direção de Deus e verá a vitória. Sempre há uma luz no fim do túnel. Que Deus te abençoe e te guarde. O Senhor te proteja sempre. E te dê a paz. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor. Então, agora há pouco tempo, era mais ou menos... Era quase 1h da tarde. Não, era 12, meio-dia e meio mais ou menos. Eu estava em uma ligação. E quando eu estava na ligação, a pessoa continuava a falar. E o Senhor disse, pare, que eu quero falar com você. E eu tomei um susto quando Deus disse, pare. E eu disse, espera aí que já eu ligo para você. E eu desliguei o telefone. E de repente, Deus começou a me mostrar algo. E começou a falar algo para mim. E ele disse, abra a sua Bíblia. Lá no livro de... Deixa eu abrir aqui que eu marquei. Livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, que diz assim. Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem antes revelar aos seus profetas. E eu li, e ele disse, medita. E eu fiquei meditando. E ele falou para mim, filha, o Brasil... vai passar por um grande saque. Eu disse, saque, Jesus? Como assim? E ele disse, observa o que eu vou te mostrar. Daí eu comecei a ver crianças correndo e umas crianças gritavam assim, tô com calor, tô com muito calor. E outras diziam, tô com muita fome, me dá um pão. E eu fiquei observando aquilo e aí o Senhor disse, continua olhando. E eu olhei e eu vi muitos empresários.
Os empresários estavam assim, com as mãos na cabeça, e muitos deles diziam, minha empresa faliu, o que é que eu vou fazer? E eu fiquei assustado olhando aquilo, e Deus disse, continua olhando que não acabou. E aí eu vi muitas igrejas, templos grandes, mas quando eu olhava para aqueles templos, não era Deus que estava na porta dos templos. Todos os templos que Deus me mostrou, um deles tinha um sapo bem grande na porta do templo, outro tinha um hipopótamo, outro tinha um cavalo. Eu disse, Jesus, o que significa isso? E ele disse, filha, observa, o meu povo não está me adorando. Na verdade, eles estão adorando esses deuses que eu estou te mostrando. E ele disse, entra. E uma das portas da igreja se abriu, era muito grande, com uma cerâmica muito bonita, e eu entrei. E quando eu olhei nas cadeiras, não eram pessoas sentadas, eram monstros. E eu disse, Jesus, o que é isso? Eles dizem que me servem, dizem que estão na minha presença, mas eles não são meus servos. Isso aí é o que eles são. E eu fiquei com medo, observando, e ele disse, continua. E eu fiquei olhando e eu cheguei até o altar dessa igreja. Quando eu cheguei até o altar, havia uma poltrona preta. A poltrona estava lá sobre o altar. E eu disse, Senhor, de que é essa poltrona? E ele disse, deveria ser um trono edificado para mim. Mas esse trono foi elegido, foi eleito, foi levantado para Satanás. Em muitas das igrejas que estão pregando o meu nome, estão cantando, dizendo que é para mim, eu não estou lá. Satanás é que tem reinado na vida deles. Muitos desses pastores servem a Mamon. E eu fiquei olhando e ele disse, observa o que eu vou fazer. E eu andei de ré bem rápido para trás, assim como quem volta uma fita cassete, quem volta um filme. Eu voltei rapidamente e voltei para a porta do templo. E Deus disse, observa o que eu vou fazer. E a cinza que subia para cima, e eu disse, Jesus, o que é isso? Ele disse, estou destruindo todos os templos que os homens levantaram dizendo que era para mim. Mas o diabo é que tem reinado. E ele disse, não parou ainda, observa. E eu fui levada rapidamente, como se fosse transportada bem rápido para outro lugar. Tinha um calor, era um calor tão grande que a minha pele começou a arder. E eu disse, Jesus, e agora? O que é isso? E as pessoas gritavam, tá quente, tá quente, tá quente. E eu vi muitas pessoas deitadas no chão. E ele dizia o seguinte, esse é o calor que vai vir sobre o Brasil esses dias. Um calor a qual as pessoas não suportarão. E muitos vão dizer, é o aquecimento global. Diga para eles que não é. É a minha mão que está pesando sobre o pecado da humanidade. Aí Deus disse, não parou. Observe ainda. E aí ele começou a me mostrar muitas pessoas que corriam com fome, pedindo mantimento, supermercados fechados, pessoas que corriam de um lado para o outro, e um grande tiroteio, muitas bombas. Eu disse, agora é o quê? Ele disse, agora eu estou trazendo as guerras. Até o ano que vem, o Brasil será saqueado. Eu disse, Deus, e como vai ser isso? Ele disse, se lembra quando eu mostrei para você que o Congresso Nacional ia ser revirado? Se lembra quando eu te mandei falar que eu ia tirar a presidente do lugar, ia colocar quem estava embaixo, eu ia fazer algo diferente? Eu fiz, eu disse, lembro. Pois da mesma maneira, eu vou fazer um saqueamento no Brasil. Mas todos os ímpios que têm tentado me enganar, porque o Senhor disse para mim que os homens têm tentado enganar a Deus, principalmente os que chamam pelo nome dele. Eles pagarão um alto preço, sofrerão um alto calor e padecerão fome. Porém, a minha igreja ficará diante de mim. Eu sustentarei, eu proverei, eu livrarei e eu abençoarei. E Deus disse, filha, diga para o meu povo que eu estou derrubando todas as capas, todas as farsas. Eu estou tirando do meio da minha igreja o joio. Chegou o tempo, porque eu vou desmascarar muitos que eu coloquei lá em cima e não valorizaram. Eu vou tirar máscaras de leões, eu vou tirar máscaras de lobos que estão disfarçadas de ovelhas. E eu disse, pai, e o que mais? Ele disse, agora, o Brasil, a partir do final do ano que vem, eu vou começar a organizá-lo outra vez. Porque eu fiz uma promessa sobre este país da América Latina. E eu vou cumprir, me disse o Senhor. E ele disse, diga para o povo
que eu não faço nada sem antes revelar aos meus profetas. Eu estou levantando uma geração de pequenos que estão no anonimato. Ele bradou esse nome no meu ouvido e está aqui ainda na minha mente. Ele falou bem forte: anonimato. Muitos pequenos que estão no anonimato, eles serão preparados. E eu levarei eles para as vitrines. Eu farei com que eles sejam vistos, para que almas sejam alcançadas. E aí eu disse: Deus, e o Senhor quer que eu faça o que? Ele disse: abra a sua boca e conte. Conte o que eu mostrei para você. Muitos padecerão ainda esse ano. E até o final do ano que vem, o Brasil passará por grandes tragédias, guerras vão se levantar sim, o país chegará a ponto de quase ser comandado por outro país, mas eu estou no controle. Depois ele me disse: agora eu vou te levar a outro lugar. E eu fui arrastada como se fosse uma geleira, só tinha gelo. E eu fiquei em pé em cima daquela geleira e ele disse: observa. E eu vi um monte de gelo. De repente começou a despencar, despencou, veio bem rápido, foi caindo e tudo se transformou em água. E eu disse: o que é isso, Deus? Ele disse: em alguns países frios, eu farei com que as geleiras desabem, com que as geleiras se derretam. Isso não é sinal de... Como é que ele falou o nome? Não é que o gelo está se derretendo. Isto é o sinal de que eu estou tocando, de que eu estou dando sinais para que a minha igreja busque a minha presença. Eu parei e eu ainda estou assim meio aérea com isso tudo que eu vi. Eu disse: Deus, e o que é que o Senhor quer de nós? Ele disse: eu quero adoração, eu quero sinceridade. Eu conheço os meus adoradores, me disse o Senhor. Eu estou preparando uma igreja forte para pelejar. E aqueles que hoje são humilhados, que hoje são caluniados, que hoje são esquecidos, e aqueles que serão levantados. Então eu quero dizer para você: não se preocupe. Não se preocupe se tem sido difícil. Deus vai trazer um novo tempo para a sua história, para a sua vida, para o seu ministério. E Ele vai fazer o sobrenatural acontecer. Essa foi a visão que Deus me deu. Eu vou compartilhar amanhã na palavra do dia. Gostaria que você compartilhasse. Vamos ficar atentos aos acontecimentos. O Senhor disse mais: o Brasil passará por um dia de grande calor. Vai ter um dia que vai ficar muito quente. E eu disse: um dia seguido do outro? Ele disse: não, um dia em especial. Vai ficar muito quente, o sol vai aquecer mais ainda. É um sinal da minha ira sobre os ímpios da terra e sobre aqueles que estão dizendo que me servem e não estão na minha presença. Então, queridos, vamos orar, vamos colocar nossa vida diante do Senhor, vamos nos consagrar e vamos andar em sinceridade. Nós sabemos que se nós